Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E hoje vamos dar continuidade ao nosso curso gratuito aí de resolução de questões, em específico aqui para o concurso de Guarda Civil Municipal de João Pessoa, na Paraíba. Esta é a nossa segunda aula, certo? E na nossa segunda aula nós vamos dar início ao estudo aí da legislação de trânsito, certo? É um assunto um pouco extenso, envolve o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503 de 97, e mais resoluções, normas infralegais do CONTRAN, DENATRAN, certo? Nós vamos talvez aí precisar de 3 ou 4 aulas para toda a legislação de trânsito, certo? É um assunto extenso, vocês terão que ler bastante, certo? Tem que é muito detalhe, muita coisa para se ver, mas aqui nós vamos tirar o que mais se repete nos concursos. O que for da legislação de trânsito, nós vamos resolver aqui e trazer para vocês não só a resolução da questão, mas a legislação na qual a banca se baseou para fazer a questão. Às vezes a banca traz um caso prático, mas muito simples, muito tranquilo de se resolver, apenas tendo lido a lei e decorado, na verdade. Tudo bem? Então, sem perder tempo, vamos lá. Deixei aqui mais uma vez as nomenclaturas e as abreviações. Questão 1. IDECAN 2023, Guarda Municipal de Fortaleza. Francisco de Assis, guarda municipal, estava conduzindo uma viatura da Guarda Municipal para deslocamento não emergencial à Secretaria de Finanças do município, quando percebeu que o farol estava desregulado. Caso seja parado nessa condição por agentes de trânsito, é possível afirmar que, então, Francisco de Assis, que é guarda municipal, é um servidor público, estava transitando com a viatura da guarda municipal em um deslocamento aí não emergencial, como afirma aqui o comando da questão, e percebeu que o farol estava desregulado. A questão aqui quer saber, né, se Francisco de Assis estaria sujeito a alguma penalidade ou medida administrativa pelo fato de estar transitando com um automóvel com farol desregulado. Aqui vocês têm que prestar atenção porque a banda às vezes, aliás, a banca às vezes tenta confundir. Coloca aqui o fato de ele ser guarda municipal, de estar conduzindo a viatura da guarda municipal, poderia levar vocês a pensar que Francisco de Assis não poderia ser, vamos dizer assim, sofrer as medidas administrativas ou penalidades contidas no Código de Trânsito, né? Contidas na legislação de trânsito. Mas nós vamos ver que qualquer pessoa que esteja conduzindo um automóvel ou uma motocicleta, seja lá o que for, está sujeita às normas de trânsito, seja ela quem for. Não importa se é servidor público, político, particular, né, policial, militar, seja quem for. Vamos lá. Letra A. O guarda municipal terá a carteira de habilitação cassada. Vocês percebam que a medida que cassação da habilitação é um pouco rigorosa, né? Para ser só porque estava com o farol desregulado. Então, algumas questões vocês vão perceber assim que existe vamos dizer assim, um absurdo pela lógica, né? Às vezes a sua lógica, não vou dizer que sempre, mas às vezes dá para você identificar algumas questões e já eliminar de cara, né? A gente vê aqui que há uma desproporção da cassação da habilitação só por causa de um farol desregulado, certo? Então vamos lá, letra B. O guarda municipal será autuado pela prática de infração de trânsito leve. Letra C. Como medida administrativa,
o veículo será retido para regularização. Letra D. O guarda municipal terá a carteira de habilitação suspensa. Nós vamos ver lá no artigo 223 o seguinte: transitar com o farol desregulado ou com o facho de luz alta de forma a perturbar a visão do outro condutor, natureza da infração é grave, sujeita a penalidade de multa e a medida administrativa de retenção do veículo para regularização, tudo bem? Então aqui, no caso do farol desregulado, apenas o fato de estar com o farol desregulado já cometeu a infração, está sujeito já à multa e à retenção do veículo para regularização. Vamos ver o que diz as alternativas. O guarda civil municipal terá a carteira de habilitação cassada. Não existe essa possibilidade lá no artigo 223. Vou colocar aqui o número do artigo. Artigo 223 do Código de Trânsito Brasileiro. Letra B. O guarda municipal será autuado pela prática de infração de natureza leve. Não é leve. Vimos aqui que é grave. Não é isso? Então tá falsa também a letra B. Letra C. Como medida administrativa, o veículo será retido para regularização. Exatamente isso. Retenção do veículo para regularização. Tudo bem? Então a resposta aqui seria a nossa letra C. Letra D. O guarda municipal terá a carteira de habilitação suspensa. Não existe essa penalidade lá no artigo 223. Tudo bem? Então nossa resposta aqui é a letra C. Tranquilo, não é? Você vê que ele coloca um caso prático, mas lendo a lei você vai identificando, né, a natureza da infração, natureza grave, a penalidade é a multa e a medida administrativa é a retenção do veículo para regularização. Nós vamos ver que às vezes a penalidade pode não ser apenas a multa, pode acumular 2 ou 3 penalidades. Medida administrativa, da mesma forma, certo? Isso vai depender da gravidade da infração e outros fatores também. Tranquilo? Então, letra A. Aliás, primeira questão, letra C. Segunda questão. Guarda Civil Municipal, Prefeitura de Campina Grande, na Paraíba. Concurso de 2021. O guarda municipal, Francisco de Assis, olha ele aí de novo, não sabia fazer o uso da buzina quando dirigia a viatura oficial. Muitas vezes utilizava-a prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto. Nesse caso seja flagrado por agente de trânsito utilizando indevidamente a buzina, receberá multa pelo cometimento de infração. Ele quer saber aqui a natureza da infração de Francisco de Assis, que é não saber utilizar a buzina, né? Utilizando-a de forma prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto. Isso aqui é uma infração. Ele já diz aqui, né, no comando da questão que é uma infração. A questão só quer saber qual a natureza dessa infração. Se é leve, grave, média ou gravíssima. Vamos ver aqui, certo? Em nosso artigo 41, que ele diz o seguinte: o condutor de veículo só poderá fazer o uso de buzina desde que um toque breve nas seguintes situações. Então, são restritas as situações em que um condutor pode fazer o uso da buzina. Inciso 1. Para fazer as advertências necessárias a fim de evitar sinistros. Então, você pode buzinar para outro condutor em outro veículo ou para pedestres também, certo? A depender da situação, desde que seja para evitar sinistros.
Uma observação que eu quero fazer aqui para vocês, e vou falar um pouco mais à frente também, é que antes aqui não era sinistro, era acidente, certo? Acidente de trânsito. Toda a legislação, o Código de Trânsito Brasileiro, onde existia a palavra acidente, ela foi substituída por sinistro. Isso já esse ano, 2023. Tudo bem? Tranquilo, não é? A segunda possibilidade é, fora das áreas urbanas, quando for conveniente, advertir um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. Então, essas são as duas possibilidades que você pode usar a buzina da forma correta, né? Desde que seja toque breve, né? Você não pode apertar a buzina e segurar o tempo que você desejar, não. São toques breves. No artigo 227, nós vamos ver que usar a buzina em situação que não é de simples toque breve, como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos, usar de forma prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto, que foi o que Francisco de Assis fez aí na nossa segunda questão. 3. Entre as 22 e as 6 horas, em locais e horários proibidos pela sinalização, em desacordo com os padrões e frequências estabelecidas pelo CONTRAN, estará sujeito a comete uma infração leve e estará sujeito a uma penalidade de multa. Na utilização da buzina não há nenhuma medida administrativa, né? Na utilização irregular da buzina. Tudo bem? Na nossa questão 2, o nosso guarda municipal ele utilizou a buzina prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto. Então, a natureza da infração é leve. Vamos conferir. Utilizava prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto. Então, a infração aqui é de natureza leve. Tranquilo, não é? Lembrando aqui que as duas possibilidades de se utilizar a buzina é para fazer advertências necessárias a evitar acidentes, né, sinistros, e a outra é quando você for ultrapassar, né, se for conveniente. Você não é obrigado a buzinar todas as vezes que você vai ultrapassar outro automóvel. Vamos lá. Questão 3. Também da Prefeitura de Campina Grande, Guarda Civil Municipal. Cláudia, guarda municipal, estacionou seu veículo particular sobre a faixa destinada a pedestre. Nesse caso, é possível afirmar que ela cometeu uma infração. A questão quer saber a natureza da infração, né? Você estaciona o seu automóvel em cima da faixa de pedestre, quer saber se a infração é leve, grave, média ou gravíssima. Né? Percebam aqui que ele colocou mais uma vez, né? Guarda municipal. E tenta confundir você, como se o guarda municipal pudesse estacionar onde ele quisesse, em cima da faixa de pedestre, por exemplo. E não pode, seja com a viatura ou com o seu veículo particular. Tranquilo? Então, estacionar sobre a faixa destinada a pedestre, nós vamos ver lá no artigo 181. Estacionar o veículo no passeio ou sobre a faixa destinada a pedestre, né? E ainda tem mais, sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, marcas de canalização, gramados ou jardim público. Estará cometendo uma infração de natureza grave, né, sujeito a uma penalidade de multa e a medida administrativa de remoção do veículo. Tudo bem? Então, a natureza da infração é grave. Letra B. Tranquilo? Essa foi tranquilo, não é? É questão relativamente fácil. O problema é que
por exemplo, aqui, capítulo das infrações, né? O capítulo 15 do Código de Trânsito Brasileiro, e traz aí inúmeras infrações. Você tem de ler todas elas, não tem jeito, certo? Eu sempre falo isso porque é, nós trazemos aqui as que mais caem, né? O que as bancas cobram, mas não quer dizer que não possa cair outra que não está nem no radar, vamos dizer assim. Tudo bem? Então leiam aqui o capítulo 15, né, das infrações. Tranquilo? É muita coisa, mas tem que ler, não tem jeito. Você está vendo que a banca cobra e cobra bastante. Questão 3, então, letra B. Estacionar sobre a faixa destinada a pedestre é uma infração de natureza grave. A penalidade é multa e a medida administrativa é remoção do veículo. Tranquilo, não é? Vamos lá. Questão 4. IDECAN 2017, Guarda Municipal de Tenente Ananias, Rio Grande do Norte. Estabelece a Lei Federal 9.503 de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, que a autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas no referido Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar às infrações nele previstas as penalidades indicadas no próprio Código. Assinale a alternativa que apresenta uma penalidade não prevista no CTB. Então, ele quer uma penalidade que não está lá no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro. Ele quer a penalidade falsa, certo? Letra A, ele diz que é a multa. Letra B, advertência verbal. Letra C, cassação da permissão para dirigir. Letra D, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Qual dessas aqui não é uma penalidade? Nós vamos ver as penalidades lá no artigo 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro da sua circunscrição, deverá aplicar as infrações neles previstas as seguintes penalidades. Então aqui ele traz, no caso aqui são 6, né? Porque esse aqui já foi revogado. Então são elas: advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de Habilitação, cassação da permissão para dirigir, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Lá, na nossa questão 4, ele diz que multa é uma penalidade, sim, não é? Vimos aqui no inciso 2. A multa está lá no inciso 2. Advertência verbal. Será que é uma penalidade? A advertência por escrito, não é? Lá no inciso 1. Então não existe advertência verbal. Qualquer advertência deve ser por escrito. Letra C. Cassação da permissão de dirigir. Cassação da permissão para dirigir. Está lá no inciso 6. Letra D. Frequência obrigatória em curso de reciclagem. Está lá no inciso 7. Então também é uma penalidade. Tudo bem? Nossa resposta, no caso ele quer a resposta a alternativa incorreta, é a letra B. Advertência por escrito e não verbal. Não existe advertência verbal. Tranquilo, né? Trouxe aqui os parágrafos do artigo 256, que diz o seguinte: a aplicação das penalidades previstas neste Código não elide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito, conforme disposições de lei. Então, você pode ser penalizado aqui com qualquer dessas penalidades por a prática de alguma
vamos dizer assim, de alguma conduta no trânsito, alguma infração, mas também pode responder penalmente por isso. Quando ele diz aqui que não é lide, quer dizer que não afasta, certo? Não afasta as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito. Você pode muito bem receber uma penalidade aqui prevista no Código de Trânsito e ser condenado também na justiça por outra pena diferente daquelas. Não tem problema. Tudo bem? O parágrafo terceiro diz que a imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou entidades executivos de trânsito responsáveis pelo licenciamento do veículo e a habilitação do condutor. Então, qualquer penalidade vai ser comunicada aí, por exemplo, ao Denatran, ao Detran. Tranquilo, né? Então, as penalidades do Código de Trânsito podem ser aplicadas cumulativamente com as penalidades do Código Penal Brasileiro. A imposição das penalidades será comunicada aos órgãos ou entidades executivos de trânsito responsáveis pelo licenciamento do veículo e a habilitação do condutor. É bom sempre ficar atento a essas observações. Deixei aqui as penalidades do Código de Trânsito Brasileiro para destacar para vocês, certo? Nós vamos ver mais à frente as medidas administrativas, mas aí vocês já vão sabendo quais são as penalidades, tudo bem? Questão 5. IDECAN 2012, Guarda Municipal de Mojo. Com fundamento na Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, pode-se afirmar que os sinais de trânsito se classificam em exceto. Então ele quer saber qual das alternativas aqui não é um sinal de trânsito. Letra A. Gesto dos agentes de trânsito e do condutor. Verticais, sinais luminosos, dispositivos de sinalização auxiliar e utilitários. Qual dessas aqui não é um sinal de trânsito? Lá no artigo 87 ele trata, né, ele classifica quais são os sinais de trânsito. Então, os sinais de trânsito são verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, dispositivos aí luminosos, sinais sonoros, gestos do agente de trânsito e do condutor. Então, gestos dos agentes de trânsito e do condutor. Está aqui no inciso 6. Não é isso? É um sinal de trânsito. Letra B. Verticais, sinais verticais. Está aqui no inciso 1. Letra C. Sinais luminosos. Também está aqui no inciso 4. Dispositivos de sinalização auxiliar. Também está aqui no inciso 3. Utilitários. Utilitário não é nenhum sinal de trânsito, né? Poderia ser aí está se referindo a um automóvel, alguma coisa nesse sentido, mas não a um sinal de trânsito. Então, utilitário não é um sinal de trânsito. Tudo bem? Não está aqui no artigo 87. Tranquilo? Então, a resposta da quinta questão é a letra E. Questão 6. IDECAN 2012, Guarda Civil Municipal, Prefeitura de Mojo, sobre o tratamento que a Lei número 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, dá ao licenciamento de veículos, marque a alternativa incorreta. Lembrem-se, sempre destaquem o que ele está pedindo, se é a alternativa correta ou incorreta. Então, letra A.
É obrigatório o porte do certificado de licenciamento anual. Lá no artigo 133 do Código de Trânsito Brasileiro diz que é obrigatório o porte do certificado de licenciamento anual. Então a gente vê que eles utilizam muito assim a lei seca, não é? Eles copiam o que está na lei, colam na questão. A melhor forma de se assimilar é fazer as questões. Ou então ler a lei aí várias vezes, né? Se eu tiver tempo de disposição, fiquem à vontade para ler também. Ajuda bastante, certo? Então aqui está correto. Letra B. Os veículos novos não estão sujeitos ao licenciamento e terão sua circulação autorizada durante 30 dias para qualquer trajeto. Nós vamos ver lá no artigo 132 que os veículos novos não estão sujeitos ao licenciamento e terão sua circulação regulada pelo CONTRAN durante o trajeto entre a fábrica e o município de destino. A nossa alternativa diz que o prazo é de 30 dias. Não é? O artigo 132 não traz esse prazo. E também diz que é qualquer trajeto. Não é qualquer trajeto. É entre a fábrica e o município de destino, ou seja, onde aqueles carros serão comercializados. Então, nossa alternativa B aqui é falsa e é a nossa resposta. Vamos ver aqui as outras alternativas porque estão corretas. Letra C. Todo veículo automotor, exceto o de uso bélico, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo. Então, anualmente, você vai ter que pagar o licenciamento, né? Vai ter que licenciar para poder transitar em qualquer via, com exceção do veículo de uso bélico, tanques de guerra, aí, seja lá o que for, certo? Mas, em regra, qualquer veículo terá que ser licenciado anualmente. Nós vamos ver isso lá no artigo 130 do Código de Trânsito Brasileiro. Todo veículo automotor, articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo. Houve uma pequena alteraçãozinha aqui em 2023, este ano, para adicionar veículo automotor articulado, reboque ou semi-reboque, certo? Então, qualquer veículo. A exceção do veículo de uso bélico está aqui no parágrafo 1º, né? O disposto neste artigo, artigo 130, não se aplica a veículo de uso bélico. Então, qualquer veículo, incluindo aqui veículo automotor articulado, reboque ou semi-reboque, todos eles estão sujeitos ao licenciamento anual, salvo, exceto, o veículo de uso bélico. Tudo bem? Então, aqui está correta a letra C. Letra D. No caso de transferência de residência ou domicílio, é válido, durante o exercício, o licenciamento de origem. Foi o que acabamos de ver aqui no parágrafo 2º do artigo 130. Letra E. O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro. Então você vai licenciar seu automóvel, vamos dizer,
0 quilômetro, um automóvel novo, ele será feito simultaneamente ao registro. O artigo 131, em seu parágrafo primeiro, diz que o primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro do automóvel. O artigo 131, no caput, diz o seguinte: o certificado de licenciamento anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao certificado de registro de veículo, em meio físico ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com o modelo e com as especificações estabelecidos pelo CONTRAN. Houve aqui uma alteração em 2020, que foi em relação aqui o meio digital. O artigo 131 diz que você pode escolher ou um ou os dois, não tem problema. Os dois são documentos válidos, certo? Correto aqui, então, a letra E. A nossa resposta da questão 6 é a letra B. Sétima questão. Banca é a CPCOM 2022, Guarda Civil Municipal de Souza, na Paraíba. O Código de Trânsito Brasileiro trata em seu capítulo 3 sobre as regras gerais de circulação e conduta, as quais são imprescindíveis para todo condutor de veículo. Desta forma, analise as afirmativas abaixo e marque a incorreta. Nunca esqueçam de especificar, de grifar, riscar, destacar o que é que o comando da questão está pedindo, se é a alternativa correta ou incorreta. Letra A. Após colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Parece certa, não é? Parece tranquilo. É tudo isso que se deve fazer? Sim. A única coisa que está incorreta nessa alternativa e é a resposta da questão é a palavrinha após. Será que você vai deixar para fazer tudo isso aqui após colocar o veículo em circulação nas vias públicas? Não, né? Você vai fazer isso quando? Antes. Você vê que a questão ela não mede conhecimento nenhum, né? É se você decorou o artigo da lei ou se não decorou. Tirar apenas antes e colocar a palavra após não mede conhecimento nenhum. Mas enfim, é a forma que as bancas cobram. Nós vamos ver isso lá no artigo 27, antes de colocar o veículo em circulação. Então ele vai ter, antes de sair, né, vai ter que verificar o combustível, condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, cinto de segurança, água, né, o nível de água, nível de óleo e tudo mais, né, as condições do veículo em si, se tem condições de fazer a viagem que você pretende fazer e tudo mais. Tudo bem? Então aqui seria já a nossa resposta, né, que é a alternativa incorreta, mas vamos ver as outras. Letra B. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Vamos ver isso lá no artigo 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Você vê que ele se refere aqui à segurança do trânsito. Não é só a sua segurança, mas a segurança dos outros também. Então, letra B,
correto, né? Copiou e colou aí o artigo 28. Letra C. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. No caso de rotatório, aquele que estiver circulando por ela, ou seja, circulando pela rotatória. Tudo bem? Vamos ver aqui. Artigo 29 diz o seguinte: o trânsito de veículo nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 3. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. A linha B traz o caso lá da questão, que é: no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela, pela rotatória. Então está correta aqui a nossa letra C. Letra D. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. No inciso 6 do artigo 29, diz que os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. Então, a prioridade será apenas a de passagem, certo? As outras normas devem ser obedecidas. Não estacionar em locais proibidos, não ultrapassar sinal vermelho, respeitar o pedestre, respeitar os outros condutores e tudo mais. Apenas existe a prioridade de passagem. Então está correta aqui a nossa letra D. Não é isso? Letra E. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Você vê que até os detalhes, né? Tem lá na lei da mesma forma. A lei traz, assim, muitos detalhes, né? O artigo 30, por exemplo, ele diz que todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá. E isso é uma obrigação. A lei diz que deverá. Se estiver circulando, aliás, inciso 1, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. É o que diz lá a nossa letra E, né? Então está correto, né? A resposta da questão aqui, então, é a nossa letra A, né? Que é a alternativa incorreta. Então vamos lá. Vou falar aqui algumas observações do artigo 30, né? A questão que nós vimos lá na letra E, mas tem aqui o inciso 2 que ele diz que se tiver circulando pelas demais faixas, que não à esquerda, manter-se naquela na qual está circulando, sem acelerar a marcha. Ou seja, se for para você mudar de faixa da esquerda para a direita, tem que mudar para dar passagem a quem quer ultrapassar você. E se você já estiver na direita, manter, né, circular naquela faixa sem acelerar a marcha. Tudo bem? Parágrafo único. Os veículos mais lentos, caminhões, tratores, ônibus, quando em fila,
deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Então, se vai aí um comboio viajando de 10 caminhões que viajam em uma velocidade de 70, às vezes 60 quilômetros por hora em alguns trechos, estes devem manter uma distância segura que possibilite outros carros que trafeguem numa velocidade um pouco maior possam ultrapassá-lo com segurança. Tranquilo? Questão 8. CPCOM 2022, Guarda Civil Municipal de Souza. Em se tratando de medidas administrativas que podem ser aplicadas pelas autoridades de trânsito ou ainda por seus agentes, na esfera das competências estabelecidas no CTB e ainda dentro de sua circunscrição, das alternativas abaixo, qual contém apenas medidas administrativas. Aqui ele quer saber se você sabe a diferença aí entre as medidas administrativas e as penalidades, né? Já adiantando aqui para vocês que as medidas administrativas elas são menos severas do que as penalidades. E nós vemos essas medidas administrativas lá no artigo 269 do Código de Trânsito Brasileiro. Então ele diz que a autoridade de trânsito e seus agentes, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas. Então são elas: retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. Reparem que é apenas recolhimento, não é cassação, não é suspensão, cancelamento, seja lá o que for, é apenas recolhimento. Inciso 4. Recolhimento da permissão para dirigir, recolhimento do certificado de registro, recolhimento do certificado de licenciamento anual, transbordo do excesso de carga, quando for o caso, se um automóvel for identificado, né, for flagrado com excesso de carga, ele será obrigado a retirar esse excesso, que seria aqui o transbordo do excesso de carga. 9. Realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. 10. Recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo-os aos seus proprietários após o pagamento de multas e encargos devidos. 11. Realização de exames de aptidão física, mental, de legislação, de prática de primeiros socorros e de direção veicular. Então, essas são as medidas administrativas, certo? São aí em número de 10 medidas administrativas que, a depender do caso, será acompanhada aí de infração leve, média, grave ou gravíssima. Tudo bem? A nossa alternativa quer saber, aliás, a nossa questão quer saber qual das alternativas traz apenas medidas administrativas, ou seja, medidas que estão aqui no artigo 269. Vamos ver? Letra A. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação, multa, suspensão do direito de dirigir, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Todas elas são penalidades, não são medidas administrativas.
tudo bem? Nenhuma delas está aqui no artigo 269. Então, aqui a letra A é falsa. Letra B. Recolhimento da permissão para dirigir é uma das medidas administrativas, né? Está aqui, ó. Recolhimento da permissão para dirigir. Transbordo do excesso de carga. Vimos que sim também. Aqui, ó. Transbordo do excesso de carga. Realização de teste de dosagem de alcoolemia e perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. Vimos que sim também. Está aqui no inciso 10, né? Aliás, no inciso 9. E por último aqui, suspensão do direito de dirigir. A suspensão do direito de dirigir é uma penalidade, certo? Não é uma medida administrativa. Tranquilo? Então, letra B, falso também. Letra C, recolhimento do certificado de registro, cassação da permissão para dirigir, advertência por escrito, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Apenas o recolhimento do certificado de registro é uma medida administrativa. Essas outras aqui são penalidades. Então, letra C é falso. Letra D, recolhimento do certificado de registro, remoção do veículo, retenção do veículo, transbordo do excesso de carga, retenção do veículo, remoção do veículo, vamos ver, e recolhimento do certificado de registro, recolhimento do certificado de registro, né? Temos também a retenção do veículo, a remoção do veículo, já foram esses três, e transbordo do excesso de carga aqui no inciso 8. Então, todos estes aqui da letra D são medidas administrativas. E aqui é a nossa resposta. Tudo bem? Letra E. Recolhimento do certificado de licença anual. Recolhimento do certificado de registro. Tudo bem? Recolhimento da permissão para dirigir e a advertência por escrito. Não é uma medida administrativa, é uma penalidade. Então, a resposta é letra D. Leiam o artigo 269, certo? Assimilem bem, decorem mesmo, para vocês saberem quais são as medidas administrativas. Coloquei aqui também as penalidades também, que nós já vimos no artigo 256. As penalidades são apenas advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de Habilitação, cassação da permissão para dirigir, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Você vê que aqui nas penalidades, em relação à carteira e à permissão para dirigir, é a cassação, né? As duas serão cassadas. Então, se cassar a habilitação ou a permissão, será uma penalidade. No artigo anterior, nós vimos que existe aqui o recolhimento da permissão para dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. Aí serão medidas administrativas. Tudo bem? A mais grave, que é a cassação, você perde a carteira de habilitação, é uma penalidade. Apenas o recolhimento você pode receber depois, aí é uma medida administrativa. Tudo bem? Deixei aqui um quadro também para vocês verem aí, identificarem, né? Vemos que as penalidades são apenas 6, as medidas administrativas são 10, né? Vocês leiam, vejam aí as diferenças, tudo bem? Só para vocês assimilarem melhor, vocês auxiliar no estudo, na verdade. Tranquilo? Questão 9. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, as infrações de trânsito são classificadas em
4 categorias. Relacione adequadamente as infrações com o tipo de conduta infracionária. Então, ele quer saber aqui qual dessas condutas, né, será de natureza leve, média, grave ou gravíssima. Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas no Código de Trânsito. É uma infração de natureza leve, média, grave ou gravíssima. Vamos ver aqui no artigo 168 que transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas neste Código. A infração é de natureza gravíssima. Além de ser de natureza gravíssima, está sujeita a uma penalidade de multa e uma medida administrativa de retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada. Tudo bem? Então, a natureza da infração é gravíssima. Vai sofrer a penalidade de multa e a medida administrativa de retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada, resolvida. Certo? Então, aqui a nossa primeira alternativa aqui será gravíssima. Então, número 4. Próxima. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública e os demais veículos. Então, você dirigir ameaçando os pedestres que estão atravessando a via pública e os demais veículos. O artigo 170 diz que dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Infração gravíssima também. Está sujeita aí a uma penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir. Então, são 2 multas. Aliás, são 2 penalidades. Uma multa e a suspensão do direito de dirigir. Além da medida administrativa de retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Então, são 2 penalidades e 2 medidas administrativas, certo? A natureza da infração aqui é gravíssima. Então, número 4 também aqui. Próxima. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. Lá no artigo 169, diz que dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. Infração de natureza leve, sujeita a uma penalidade aí de multa. Então, é de natureza leve. Número 1. Você vê que aqui a gente já poderia resolver a questão e partir para a próxima. A sequência aqui seria 4, 4, 1. As alternativas aqui nós vamos ver que a letra A não é, a letra B também não é, a letra C é e a letra D não é. Então, já poderíamos marcar aqui a letra C como correta e partir para a próxima questão. Como estamos treinando, vamos ver todas. Próximo item. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Então, o artigo 177 diz exatamente isso. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de sinistro de trânsito, e aqui mais uma vez aquela observação, a expressão acidente foi substituída por sinistro. Então, no lugar de ser acidente de trânsito, é sinistro de trânsito. Quando solicitado pela autoridade e seus agentes, a natureza da infração é grave e está sujeita à penalidade
de multa. Então, aqui a natureza da infração é grave. Número 3. Próximo item. Deixar o condutor envolvido em acidente sem vítima, de adotar providências para remover o veículo do local, quando necessária tal medida, para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito. Resposta para essa alternativa nós vamos ver lá no artigo 178. Deixar o condutor envolvido em sinistro, sem vítima, de adotar as providências para remover o veículo do local, quando necessária tal medida, para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito. A infração é de natureza média e uma penalidade de multa. Então, a natureza da infração é média. Número 2. Vamos ver se confere. 44132. 44132. Observe que você não teria necessidade de ler a questão inteira, respondendo aí as duas primeiras, tendo a certeza, não é? Claro, você já poderia marcar a alternativa C sem medo algum, né? Então você tem que ter a certeza. Já economizaria aí um tempo enorme. Tranquilo? Próxima questão. A nossa questão de número 10. A última questão desta aula. Vamos lá, questão 10. CPCOM 2014, agente de trânsito, Prefeitura de Estância Balneária de Ubatuba. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Sobre a educação para o trânsito, conforme exposto na Lei 9.503 de 97, Código de Trânsito Brasileiro, é correto afirmar que sempre destaquem o que ele está pedindo. Então ele quer a correta. Essa questão aqui ele copiou aí vários artigos da lei e colou. Cada alternativa é um dispositivo da lei diferente. Quer saber se você decorou mesmo. Vamos lá. Letra A. Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção nos meios de comunicação social de produto oriundo da indústria automobilística ou afim, não será obrigatório mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente veiculada. Vamos ver se é verdade? O artigo 77b do CTB diz que toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção nos meios de comunicação social de produto oriundo da indústria automobilística ou afim incluirá obrigatoriamente mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente veiculada. A nossa alternativa diz que não será obrigatório. Falso, né? Será obrigatório, sim. Então, letra A, falso. Vocês vejam que eles copiaram aqui o artigo 77b e apenas modificaram o sentido. Letra B. No âmbito da educação para o trânsito, caberá ao Ministério da Educação e Fazenda, mediante proposta do CONTRAN, estabelecer campanha nacional esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros socorros em caso de acidente de trânsito. O artigo 77 diz que, no âmbito da educação para o trânsito, caberá ao Ministério da Saúde, mediante proposta do CONTRAN, estabelecer campanha nacional para esclarecer condutas a serem seguidas nos primeiros socorros, em caso de sinistros de trânsito. Não se esqueçam, não se confundam que a palavra acidente foi substituída por sinistro. Tudo bem?
Então aqui é falso, não é o Ministério da Educação e Fazenda, nada a ver. É o Ministério da Saúde, simplesmente. Letra C. A educação para o trânsito será promovida nas escolas de primeiro e segundo graus por meio de planejamento e ações coordenadas entre órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nas respectivas áreas de atuação. Veremos aqui, certo, no artigo 76, que a educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de primeiro, segundo e terceiro graus. Aqui ele diz que será apenas nas escolas de segundo e terceiro graus. Então, não, é pré-escola, certo? A partir da pré-escola, primeiro, segundo e terceiro graus. Então, a alternativa aqui também está falsa. Você vê que é só detalhe. Tira uma palavra, substitui por outra e assim vai. A melhor forma de aprender é resolver as questões. Você vai se acostumando, se habituando à forma deles cobrarem e ler a lei seca mesmo. Não adianta você se aprofundar, não é? Copia e cola. O mais prático, o mais fácil, o mais rápido possível. Letra E. Aliás, letra D. O CONTRAN estabelecerá anualmente os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em especial nos períodos referentes às férias escolares, feriados prolongados e à Semana Nacional de Trânsito. Artigo 75 diz exatamente o que tem lá na alternativa D. O CONTRAN estabelecerá anualmente os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em especial nos períodos referentes às férias escolares, feriados prolongados e à Semana Nacional de Trânsito. Então, a nossa alternativa D está correta e é a nossa resposta da questão 10. Tranquilo, não é? Nós vimos aí que as bancas elas cobram de forma semelhante. Tanto pode cobrar um caso prático, caso simples, mas que você teria de ter conhecimento do código, de ler, né, saber aí a questão da aplicação das penalidades, qual infração cabe a penalidade, né, qual a natureza da infração, se é leve, média, grave, gravíssima, as medidas administrativas para cada infração. Então, a leitura é indispensável, certo? As questões aqui vão auxiliar você bastante, porque eles cobram quase que os mesmos assuntos. Esta foi a nossa segunda aula, né? Demos início aí o código, a legislação de trânsito, na verdade. Próxima aula daremos continuidade. Continuem respondendo questões, leiam a lei, certo? Leiam aí, sei lá, 10 artigos por dia. Se puder ler mais, leia 15 artigos, 20 artigos. Depois que terminarem de ler completa, leiam mais uma vez. Vão fazendo os destaques de vocês, tudo bem? No final, quando terminarmos aqui a legislação de trânsito, eu vou passar para vocês a lei completa já, com alguns destaques das partes mais importantes que mais caem em prova para facilitar um pouco. Tranquilo? Então, até a próxima aula. Valeu, bons estudos e até mais.